Bora falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de repatriar dois jogadores formados na base. Mantuan, que pertence ao Zenit, e Pedrinho, jogador do Shakhtar. Deixa eu começar falando sobre o Mantuan, meio atacante, que deixou o Corinthians muito cedo, naquela negociação que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Informação do Samir Carvalho dá conta de que o Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. Antes de gravar o vídeo, consultei um dos representantes do Mantuan, que assegurou que não existe chance de negociação. A frase que eu ouvi, abre aspas, o Corinthians não quer e nem tem dinheiro para tirá-lo de lá. Mantuan teve uma temporada passada bastante interessante, de 38 jogos, 4 gols e 4 assistências, tem contrato até junho de 2027, tá? E a ideia do Zenit é só liberá-lo diante de uma enorme proposta. Em relação ao Pedrinho, você vai lembrar dele, 27 anos de idade, formado na base do Corinthians, com passagens por vários clubes, entre eles o Atlético Mineiro. Está nesse momento no Shakhtar Donetsk. Perguntei ao Will Dantas se esse negócio pode acontecer. Declaração do representante do Pedrinho, acho muito difícil o Shakhtar liberar. O Inter de Miami tentou contratá-lo na semana passada em definitivo e os caras nem abriram conversa. Pedrinho, que participou das 2 primeiras partidas do Shakhtar em competição europeia nesta temporada, foi titular em uma, foi reserva na outra, chegou a marcar um gol na classificação do Shakhtar para a próxima fase. A falta de dinheiro do Corinthians vai complicando a busca por reforços, especialmente do meio para frente. Você gostaria de Pedrinho, Gustavo Mantuan? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de André Sanches, um dos presidentes mais importantes da história do clube, ser expulso do quadro de sócios e, por consequência, perder também o direito de seguir como conselheiro e uma das vozes mais influentes do clube. Nessa segunda-feira, o CORE, o Conselho de Orientação, aprovou com 9 votos a 7 que a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo apure o uso de um cartão corporativo que o André Sanches se utilizou enquanto presidente. Entre 2019 e 2020, o Andrés teria gasto cerca de 16 mil reais com o cartão corporativo para coisas pessoais dele. O Andrés admitiu ter cometido erro, ele alega que tinha o mesmo cartão, que o cartão pessoal dele era do mesmo banco com o qual ele usava um cartão corporativo e que ele teria se confundido, prometeu devolver o dinheiro, mas não foi o suficiente para salvar a pele dele. Agora a Comissão de Ética vai estudar todo esse processo e vai entender se vai levar essa história adiante ou não no Conselho Deliberativo. Se o Andrés for punido no Conselho Deliberativo, ainda precisa da aprovação dos sócios para que ele seja expulso do clube. Existe, da parte de parceiros de André Sanches, a confiança de que no Conselho Deliberativo ele não será barrado, ele não será expulso do clube, mas é uma possibilidade real num Corinthians muito bagunçado politicamente. Vale a lembrança também de que no dia 9 de agosto, Augusto Melo, eleito o último presidente e que está afastado, vai haver a votação entre os sócios do clube para decidir se ele sofrerá um impeachment ou não. Hora de responder se Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e atualmente no River Plate, interessa ao Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais, muita gente afirmando que o Borja discutiu com o Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, e estaria de saída do clube, e que seu destino poderia ser o Corinthians. Confesso que não entendi absolutamente nada. Primeiro porque o Corinthians não busca um centroavante. Se for para contratar um camisa 9, o escolhido será o Carlos Vinícius, que é torcedor do Corinthians, está livre no mercado e já baixou 2 vezes sua pedida para fechar com o Timão. Depois, porque o Borja já passou pelo Palmeiras e tem como grande marca, além de fazer gols, ser um cara muito discreto, calmo e muitas vezes passivo, completamente diferente do perfil de atleta que o corintiano gosta. O torcedor do Corinthians gosta do jogador de raça, daquele que dá carrinho. O Borja é aquele atleta do Palmeiras que, enquanto praticamente todo mundo brigava, ele estava sentado no banco de reservas assistindo a essa treta generalizada. Não há nenhuma chance de o Borja ser contratado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana. A pessoa disse que não tem a mínima ideia de onde surgiu essa especulação de que hoje a prioridade do Corinthians é encontrar jogadores de velocidade para atuar ao lado do campo. Borja nunca esteve nos planos. Contrato do centroavante colombiano de 32 anos de idade se encerra no River Plate. No fim da temporada, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros
e tem vivido bons e maus momentos. Chegou a ser titular em jogo importante da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra a Inter de Milão, foi reserva na partida mais recente, embora com apenas 6 minutos em campo tenha balançado as redes. A saideira sobre o Corinthians, torcedores de uma organizada alvinegra estiveram no centro de treinamento nesta terça-feira para conversar com os atletas, com o Fabinho e também com o Dorival Júnior antes do embarque do time para o confronto contra o Ceará. Conversa amistosa, sem muita exaltação. Confesso que estou curioso para saber qual será o comportamento do Corinthians diante do Ceará, timão que não vence há 5 partidas e que começa a se aproximar da zona do rebaixamento e tem o São Paulo como adversário no próximo sábado. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou proposta por Félix Torres. Não gostou, né? Mas você vai concordar, a oferta era bastante baixa. O Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos sugeriu 2,5 milhões de dólares ou 13 milhões e 800 mil reais pelo equatoriano. O problema é que o Corinthians gastou 6,5 milhões de dólares, ou melhor, prometeu gastar. A proposta do Shabab é por 50% dos direitos econômicos. O Corinthians desembolsaria, se tivesse pago tudo ao Santos Laguna, mais de 31 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Só que o Corinthians já atrasou alguns dos pagamentos, o Santos Laguna levou essa questão para a FIFA, que condenou o Corinthians. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e você pode ter certeza que esse negócio não sairá por menos do que 40 milhões de reais ao timão. Diante disso, uma proposta de 13 milhões e 800 mil por 50% dos direitos econômicos se torna uma proposta bastante ruim. O Corinthians adorará vender o Félix Torres, mas precisa que a oferta tenha pelo menos a possibilidade de diminuir o prejuízo. Atleta que com a camisa corintiana nunca conseguiu se estabelecer, embora tenha feito, de forma curiosa, alguns jogos relativamente bons na lateral direita. Só para completar, importante destacar que o Shabab Al-Ahly está à procura de um zagueiro no Brasil. Antes de conversar com o Félix Torres, o clube já havia feito proposta pelo Naves, que pertence ao Palmeiras. O Verdão pediu 5 milhões de dólares e o negócio acabou esfriando. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião. Também deixe like, se inscreva no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Breno Bidon, que pode estar com os dias contados. Tenho falado para vocês já há algum tempo sobre a necessidade de Corinthians vender pelo menos um atleta nessa janela de transferência, certo? Pois bem, o Bidon foi observado por olheiros do PSV na partida contra o Ceará na noite dessa quarta-feira no Castelão, jogo que termina com uma vitória corintiana por 1-0. Não dá para dizer que ninguém do Corinthians brilhou, foi uma atuação discreta, com dificuldade, mas que foi premiada por uma boa jogada do Carrilho pela direita, cruzamento para o gol do Thales Magno. Vitória super importante para o Corinthians, que não vencia há 5 partidas, eram 3 empates e 2 derrotas. Informação sobre essa observação do PSV em relação ao Bidon foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani. A ideia da equipe holandesa é fazer uma proposta oficial ao Corinthians nos próximos dias. Só para completar, Bidon, que já esteve avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, hoje deve estar valendo algo na casa dos 15 ou no máximo 20 milhões de euros. Isso porque há uma percepção de que nas grandes ligas, como por exemplo a inglesa, ele teria muita dificuldade por conta da falta de intensidade. A saideira sobre o Corinthians: com a vitória o Timão foi para o 9º lugar, 19 pontos, apenas 3 pontos atrás do G6, mas queria chamar atenção para a sequência de jogos para lá de complicada do Corinthians. No próximo sábado tem São Paulo e Corinthians no Morumbi. Na rodada seguinte, o Corinthians recebe o Cruzeiro, visita o Botafogo e começa a decidir sua vaga nas oitavas, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E você, o que pensa sobre o momento do Corinthians? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP.
Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas, o Memphis Depay não estava no CT, mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer, ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores. A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu importante vitória nos tribunais, que pode garantir uma economia de quase 300 milhões de reais. É que a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a cobrança de 298 milhões de reais em ISS feita pelo município contra o Corinthians. Esse valor se refere aos anos de 2015 a 2018. Decisão entendeu que as receitas com patrocínio, direitos de TV e mídia estática não configuram prestação de serviço tributável, o ISS. Dessa maneira, o Corinthians se vê livre de um pagamento extremamente grande para um clube que deve 2 bilhões e meio de reais. É o mesmo que dizer que essa dívida cai para 2 bilhões e 200 milhões. É importante lembrar, porém, que ainda há a possibilidade de uma instância superior definir esse caso. Inclusive, essa é a tendência de que, a partir dessa primeira decisão, o caso parta por uma instância maior e aí sim a gente tenha o veredito final. Só para completar, o noticiário corintiano, o Timão que enfrenta o Ceará, precisando vencer antes da partida contra o São Paulo, marcada para sábado no Morumbi. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea, assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea, outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians recebe às 19 horas na Neoquímica Arena o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro. E vale a lembrança de que o Corinthians não vem numa boa fase. São 4 partidas sem vitória, com 3 empates e uma derrota. Nesses 4 jogos, apenas um gol marcado. Corinthians que empatou com o Galo, com Vitória e com o Grêmio e perdeu para o Huracan, o único gol marcado nessa sequência, diante do Grêmio, empate em 1-1. E você, tá confiante numa vitória do Corinthians? Use espaço para comentário e registre o seu placar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.